Olá, você já leu a sua Bíblia hoje? Se você não leu, quero convidar você para tirar um tempinho comigo para juntos estudarmos a palavra de Deus. Ontem nós estudamos o capítulo 26 do livro de Atos e ali nós vemos Paulo discursando perante o rei Agripa, e ele teve ali a oportunidade de testemunhar e compartilhar a sua experiência vivida com Cristo, a sua experiência de conversão. Então ele pôde ter essa oportunidade para testemunhar diante de uma autoridade. Hoje nós vamos dar continuidade nesse capítulo 26, nós vamos dar continuidade nesse estudo com o tema O Poder de um Testemunho Pessoal. E para nós entendermos um pouco mais, nós precisamos compreender quem era o rei Agripa. Na verdade, Comentários Bíblicos Adventistas do Sétimo Dia, no volume 6, na página 470, ali fala quem era o rei Agripa. O rei Agripa era o último descendente da linhagem dos judeus, dos macabeus e da casa de Herodes. Agripa professava ser judeu, mas no fundo era romano, ou seja, Agripa era um homem do alto escalão romano, era judeu, era romano, era o rei, e na verdade ele exercia uma autoridade muito grande naquele momento. E na verdade então Paulo consegue impactar o coração daquele homem, o coração daquele rei, para que pudesse prender a sua atenção, para que assim Paulo pudesse testemunhar sobre a sua conversão. Veja que o testemunho pessoal de Paulo foi tão impactante que aquele homem passou ali, a Bíblia não menciona, mas passou com certeza cerca de mais de uma hora ouvindo Paulo falar sobre o seu testemunho. E quando nós abrimos a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 26, do versículo 1 ao 32, ali nós vemos como que Paulo testemunhou diante daquele rei, né? E como que nós também podemos aprender com as palavras que Paulo usou. Lá no versículo 3 do capítulo 26, ali Paulo elogia o rei Agripa, e ele diz o seguinte: mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te peço que me ouças com paciência. Paulo, com educação, chegou para o rei e disse: olha, eu sei que você é versado em toda a ciência, em todo o conhecimento dos judeus, mas eu peço que você tenha paciência para que você possa ouvir o meu testemunho e o que Deus fez na minha vida. É claro que foi impactante o testemunho de Paulo, porque, imagine, Paulo era considerado como um traidor, porque outrora ele perseguia os cristãos e agora ele estava do lado dos cristãos. Mas mesmo assim, ele conseguiu prender ali a atenção de um rei que era cínico, de um rei que era cético, um rei que não acreditava, um rei que não dava atenção à religiosidade. Mas, no entanto, Paulo conseguiu prender a atenção para que ele pudesse transmitir a mensagem de Jesus, apresentar Jesus para aquele rei que poderíamos considerar que seria um rei pagão. Veja que o testemunho de Paulo e de como Jesus tinha transformado a sua vida teve um impacto poderoso na vida de um rei ímpio. Eu faço uma pergunta: será que o meu testemunho, será que o nosso testemunho também tem impactado as pessoas ao nosso redor de uma forma impressionante? Assim como o próprio Paulo, ele pôde impactar o coração daquele rei? Tem uma citação que diz o seguinte: não há testemunho tão eficaz quanto a uma vida transformada. No começo da semana, a gente estudou a respeito daquele endemoniado que Jesus curou. E depois que Jesus curou aquele endemoniado, Jesus disse: você vai para a tua cidade e lá você vai falar de mim, você vai falar de Jesus. E aquele homem, ele simplesmente não precisava nem abrir a boca para falar de Jesus, porque o seu testemunho, a sua vida transformada, mostrava para as pessoas que ele teve um encontro com alguém especial. E de fato era Jesus. Quando nós temos esse encontro especial, o nosso poder de testemunho pessoal, ele é impactante. Porque as pessoas olham para você e vê quem você era antes e quem você é hoje. Dando continuidade no nosso estudo, fala que o testemunho de uma vida verdadeiramente convertida tem uma influência maravilhosa sobre as outras pessoas. Veja, o maior sermão não é aquele pregado, mas é aquele vivido. Às vezes não precisa você falar apenas nenhuma palavra, mas apenas viver. E esse é o maior testemunho. E através desta mensagem de Paulo, nós podemos ver o testemunho maravilhoso que ele pôde ter diante daquele rei. A Bíblia, ela dá continuidade e, infelizmente, aquele rei, ele não aceitou a mensagem de Jesus, mas por um momento quase que ele aceita. Lá no
no versículo 28 do capítulo 26, a palavra de Deus diz assim: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão, pelo testemunho que Paulo havia dado. E lá no versículo 29, Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto as cadeias. Ou seja, Paulo desejava que todas as pessoas pudessem conhecer a Jesus, exceto as cadeias, exceto as prisões e as dificuldades que ele havia vivido. Ele não desejava para os outros, mas a conversão e a experiência que ele teve com Cristo, isso sim, ele desejava para as outras pessoas. Que nós possamos seguir o exemplo de Paulo e que desta forma também nós possamos compartilhar esse nosso testemunho pessoal para as pessoas e que muitas pessoas possam, através de nós, conhecer o Jesus a qual nós conhecemos. Que Deus te abençoe nesse dia, é o meu desejo e a minha oração. Em nome de Jesus, amém.